Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui, né, para dar continuidade à aula ao conteúdo sobre sistema respiratório. E hoje nós vamos falar, né, sobre a assistência de enfermagem em afecções do sistema respiratório, ou seja, em problemas do sistema respiratório. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre anatomia, sobre fisiologia do sistema respiratório. Falamos de algumas coisas que você já conhecia, né? Função dos pulmões, entre outras coisas, algumas coisas bem clichês, né? Que vocês já tinham conhecimento prévio, vocês já sabem como é que funciona. E hoje a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre as doenças, né? As principais doenças que acometem o nosso sistema respiratório. E nós vamos falar de algumas delas, né, as principais, as mais conhecidas, como de costume, e sabendo que a gente tem outras diversas doenças, outros diversos problemas que podem acometer, podem fragilizar a homeostasia do ser humano, né? Só que aqui a gente tem uma limitação de tempo, de carga horária, que faz que a gente consiga abordar apenas as principais. Dentro da nossa aula também iremos tratar dos cuidados de enfermagem e dos tratamentos, dos sintomas, da etiologia, né, que são as principais causas, entre outras coisas. Nós iniciaremos, né, falando um pouquinho sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, quase que não sai, mais popularmente conhecida como DPOC, que ela consiste em um grupo de afecções, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é um grupo de afecções associadas à obstrução crônica do influxo do ar nos pulmões, né? Ou seja, atrapalha na respiração, como a bronquite obstrutiva crônica, o efizema pulmonar, a asma também, podem levar a um quadro de DPOC, né? E esse quadro de DPOC é um estado patológico caracterizado pela limitação do fluxo de ar. Pode ser decorrente da evolução de uma bronquite ou efizema pulmonar, como eu já falei. Essa obstrução pode ser temporária, né, irreversível, ou seja, depois de um tempo a pessoa consegue ter esse alívio e volta a ter o fluxo pulmonar normal, né, considerado normal, e também pode ser permanente ou irreversível. E essa gravidade, né, desse problema, ele vai ser determinada por alguns exames da função, né, a fazer uma avaliação da função pulmonar. Aqui eu já falei, né, limitação do fluxo do ar, que pode ser causada por bronquite, por efizema. Aqui nessa foto, deixa eu só afastar minha cara aqui de cima. Aqui nessa foto a gente consegue ver os bronquíolos, né? E nesses bronquíolos, eu trouxe aqui para vocês a imagem de um bronquíolo normal, né? Um bronquíolo sem alterações. Vocês conseguem ver a permeabilidade aqui desse bronquíolo, não tem nenhum tipo de obstrução. E a gente também tem, né, o bronquíolo com um quadro de DPOC, onde a gente consegue ver, né, a obstrução bem caracterizada aqui com a presença de exudato, entre outros fatores, né? O tecido do brônquio também inflamado, com leve edema, que faz com que o influxo de ar nessa região ele seja diminuído. Deixa eu voltar a minha cara aqui para o meu canto. Deixar aqui no cantinho. Aí só continuando, né? A fisiopatologia, né? Partículas nocivas, né? Problemas, alguns micro-organismos fazem com que a gente tenha essa resposta inflamatória, que a gente sabe, né? Com a inflamação ela é caracterizada por rubor, edema, dor, calor no local, e em alguns casos, né? Essas respostas inflamatórias podem levar a esse estreitamento das vias aéreas e fazer com que esse tecido ele se torne um tecido
cicatricial, fazendo com que a gente tenha a diminuição do espaço de ventilação. Ou seja, a obstrução aérea que reduz o fluxo varia conforme a doença adjacente, né, conforme o problema. Por exemplo, a bronquite crônica, o acúmulo excessivo de secreções bloqueia essas vias respiratórias. Já no efizema, a troca gasosa ela é comprometida e resulta na destruição das paredes do alvéolo superestendido. Isso acaba ocorrendo. Algumas manifestações clínicas, né, como a dispneia, que em repouso, mesmo a pessoa estando em repouso, essa dispneia ela pode ser muito grave. A tosse, né, que é o uso dos músculos acessórios. Produção de escarro, aumento do trabalho respiratório, da demanda, né? A perda de peso também, com interferência na alimentação, intolerância aos esforços, né? A pessoa não consegue fazer nenhum tipo de exercício. E como eu falei, né? Mesmo que ela esteja em repouso, ela pode também apresentar essa dispneia, né? Ruídos adventícios, com sons como sibilos, roncos, estretores, sons anormais, né, percebidos na ausculta pulmonar. Eu vou estar apresentando para vocês aqui esses sons. Baqueteamento dos dedos, né, que é o aumento do volume das pontas dos dedos, como vocês podem ver aqui nessa imagem, das mãos, e perda do ângulo da emergência da unha, né? A gente consegue ver aqui, ó, a alteraçãozinha, né, com baqueteamento digitálico, o baqueteamento dos dedos, e a unha, né, que fica bem, ela perde a sua característica, né, fica com um formato um pouco diferenciado. Fica com um formato diferenciado. Continuando, aqui nós vamos ter também os fatores, né, de risco, quais são os principais fatores de risco, quais são as complicações, e a gente tem, né, exposição à fumaça, mesmo que você seja um fumante, tabagista passivo, ou mesmo você tendo contato com o cigarro, a gente sabe que o cigarro, ele está presente com diversas substâncias que podem levar a problemas, né? Podem desencadear esses problemas. Também anormalidades genéticas também podem ser desencadeadoras de um ADPLC, a poluição do ambiente também, infecções respiratórias, exposição ocupacional, dependendo do trabalho, a pessoa também vai ter problemas respiratórios. Aquelas pessoas que trabalham em padaria, que têm muito contato com farinha, micropartículas acabam se depositando também nos pulmões. Pessoas que trabalham em ambientes como serralharia, marcenaria, que tem muito contato com poeira, né, com pó, essas coisas também podem acabar gerando esse problema. As complicações, né, podem ser desencadeadas por pneumonia, atelectasia, né, pneumotórax, todas essas complicações elas podem estar presentes, o efizema, a insuficiência e falência respiratória também, hipertensão pulmonar também pode ocorrer como complicações de uma DPOC. O tratamento, né, a oxigenoterapia, para que a gente consiga manter a oxigenação do nosso corpo, né, dos pulmões, e a gente não venha a ter uma falência múltipla dos órgãos. Também utilização de broncodilatadores, né, para melhorar o fluxo respiratório, né, favorecer a entrada de ar nos pulmões, também prevenir a dispneia, corticosteroides, reabilitação pulmonar, componentes educacionais, psicossociais e comportamentais e físicos também podem contribuir. Exercícios respiratórios, tosse assistida, né? Fazer esse acompanhamento, respiração profunda, ajudar nessa questão da regulação postural,
retreinamento, exercícios, né? A fisioterapia respiratória também ajuda muito. Ensinar, né, os pacientes em família, medida de enfrentamento de estresse, atividades educacionais, né, terapia respiratória, e também terapia ocupacional, tendo em vista as atividades de vida diária e as atividades laborais dessas pessoas, né, o trabalho desses indivíduos, porque não adianta a gente fazer um tratamento e a pessoa continuar exercendo sua atividade laboral, porque a gente não pode impedir que a pessoa trabalhe, mas é importante que a gente dê orientações, né? Se trabalhar com determinados produtos, fazer utilização de máscaras, utilização de equipamentos de proteção individual para que ela venha evitar problemas futuros. E com relação ao cuidado de enfermagem, né? Orientar o paciente a parar de fumar, né? Deixar de fumar, tendo em vista que o tabagismo ele é responsável por deprimir a atividade macrófaga das células, né? E isso vai afetar o mecanismo ciliar de limpeza do trato respiratório. Se a gente tem esse mecanismo de limpeza afetado, consequentemente, a gente vai ter uma entrada maior de substâncias, né, dentro do sistema respiratório, substâncias nocivas. Aí, essa função dessas células é manter a passagem respiratórias livres de irritantes inalados, né, bactérias, entre outras matérias estranhas, e o tabagismo ele vai justamente atuar, né, contrário a isso, né? O tabagismo também ele é responsável por fazer uma causa crescente do acúmulo de muco, que produz mais irritação, mais infecção e dano também para os pulmões. Por isso que é tão importante a gente fazer uma orientação, né, sobre uma pessoa, caso ela seja tabagista, para que ela deixe de fumar. A gente sabe que é um processo lento, um processo demorado, né, que às vezes a gente não consegue com tanta facilidade. Orientar também para vacinação, alguns problemas respiratórios podem ser evitados, né, resgate da autoestima, de sensação de limitação, impotência também é importante, evitar contato com alta concentração de pólen, e a poluição ambiental também, em alguns casos, fazer também a recomendação de utilizações de umidificadores de ar, né, de utilização de umidificador de ar, dependendo da localidade que a pessoa reside, evitar a exposição a extremos, né, de temperatura elevada ou muito frio, né, temperatura muito alta ou muito baixa, como eu já falei até na aula anterior, que pode trazer danos aos pulmões, monitorizar o ritmo respiratório, atentar também a efeitos colaterais de medicação, atentar para sinais de infecção, né, que agravam o quadro e aumentam o risco de falência múltipla, né, falência respiratória, oxigenoterapia de pulso, também é importante para verificar a perfusão periférica desses indivíduos, também avaliar oximetria, desculpe, não é oxigenoterapia não, oximetria de pulso, para avaliar, né, a quantidade de oxigênio que está circulante na corrente sanguínea, cuidados específicos na intubação e ventilação mecânica, em estado grave, né, e também verificar a ação de alterações cognitivas, que a gente sabe que em um longo quadro de falta de oxigênio, a gente pode ter danos ao nosso sistema nervoso central e isso acabar trazendo lesões irreversíveis. Por isso que quadros de problemas respiratórios são tão graves e também tão difíceis de serem tratados. E a gente termina essa primeira parte falando de DPOC e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a bronquite crônica. Probleminha, né, que é uma inflamação, a bronquite ela é uma inflamação, né, quite, a gente já falou sobre esses termos, né, que tudo que for ite é relacionado à inflamação e o bronque aqui, né, ele diz respeito à mucosa brônquica, ou seja, a bronquite crônica é uma inflamação da mucosa crônica caracterizada por uma produção excessiva de secreção da mucosa
na árvore bronca. A gente falou um pouquinho sobre a árvore bronca ou árvore na aula passada. Também vai ter uma tosse produtiva, né, que dura em média 3 meses, em cada 2 anos consecutivos, mais ou menos. E, como eu falei, né, mucosa bronca inflamada, tosse produtiva, e a gente também vai ter uma fisiologia bem parecida, né, com o problema anterior. A gente vê que partículas nocivas vão entrar em contato com os nossos pulmões, levando a respostas inflamatórias, que leva à irritação desses brônquios, né, da mucosa brônquica, e também a hiperprodução de muco. E essa hiperprodução de muco vai estreitar, né, a luz estreita, ou seja, luz, né, como eu já falei, é a passagem. Quando a gente tem o estreitamento da passagem, a gente vai ter também uma diminuição do fluxo de ar dentro dessa estrutura anatômica. E as exacerbações de pacientes, né, de portadores de bronquite, comumente elas ocorrem no período do inverno, né? E atingem a maior parte da população idosa, ou seja, os idosos são as pessoas mais acometidas. E isso também está associado ao tempo de exposição aos fatores de risco, né, que foram maiores. Por isso que é importante a gente ir se cuidando desde cedo, para que a gente não venha a ter nenhum problema, que a gente evite complicações. E os fatores de risco, a gente volta aqui a falar do danado do tabagismo, ou seja, quem fuma aí, ó, com muito cuidado, tentem parar, se não conseguirem, tentem reduzir. Tem gente que fuma em média uma carteira de cigarro por dia. Eu sei que às vezes a pessoa acaba tendo uma dependência, né, já ao cigarro, às substâncias, e acaba levando a ter esse problema para parar com esse fumo, né, com esse tabagismo, mas é importante ter essa atenção e ter esses cuidados para evitar problemas futuros, né? A poluição do ar também. E só voltando um pouquinho, que eu esqueci de comentar, eu falei, né, que o tabagismo é o principal fator de risco associado à bronquite, e também isso se dá por causa de um crescente acúmulo, né, de muco, que é ocasionado pelo fumo, né, vai fazer aumentar esse acúmulo de muco pelo fumo. Isso vai causar irritação e também a infecção. Fumante passivo também, viu, minha gente? Também é perigoso. Poluição do ar, exposição ocupacional a substâncias perigosas, né, que são suspensas no ar. Isso também vai aumentar, né, a suscetibilidade à infecção do trato respiratório inferior. Aqui a gente consegue ver, né, na imagem, os brônquios normais, e aqui a gente consegue ver um quadro de bronquite crônica, né? Dentro da luz, né? Aqui a gente consegue ver esses verdinhos aqui, né? Presença de catarro ou exudato, né? E a gente também consegue ver uma inflamação, né? Tá bem mais vermelhinho, e esse vermelhinho aqui é característico de inflamação das vias aéreas. Os principais sintomas, né? Tosse com produção de catarro, expectoração espessa e gelatinosa, sibilos e dispneia. Sibilos, né, são os sons produzidos pelo nosso sistema respiratório. O diagnóstico, né, faz a avaliação, o exame clínico, raio-x, espirometria, né, também vai ajudar para ver como é que está o funcionamento da atividade, como é que está essa atividade pulmonar. O tratamento, ele é dado com broncodilatadores, né, antibióticos também para tratar a infecção, broncodilatadores para aumentar a luz do vaso, né, permitir que a gente tenha uma entrada maior de oxigênio nessa região, os antibióticos para tratar as infecções, caso tenha alguma bactéria, algum micro-organismo naquela região causando esse problema, corticosteroides, oxigenoterapia e inaloterapia também
para tratar esse probleminha. E a gente tem o efizema pulmonar, que já é outro problema, tá? Já é outro assunto, que é o termo patológico que descreve uma distensão anormal dos espaços aéreos. Isso é a explicaçãozinha, né? O conceito de efizema pulmonar, uma distensão dos espaços aéreos. Além dos bronquíolos terminais também com a destruição da parede dos alvéolos, ou seja, esse problema pode levar a uma destruição das paredes dos alvéolos. É o estágio final, né, de um processo que foi progredindo por vários anos, esse efizema, onde ocorre essa perda da elasticidade do pulmão, o pulmão passa a ser mais rígido, né, porque a gente sabe, acho que vocês já devem ter visto alguns vídeos, algumas imagens que mostram, né, o pulmão ele dilatando, né, ele se expande bastante, e com o passar do tempo, e essa exposição, né, a esses problemas leva a essa perda da elasticidade pulmonar. Na maioria dos casos, a função pulmonar ela é irreversivelmente comprometida, ou seja, é importante ter bastante cuidado para que não venha a entrar dentro de um quadro grave, né? Ou seja, é importante ter essas atividades de orientação também para fazer a prevenção. Quando as paredes dos alvéolos são destruídas, né, devido às infecções recorrentes, a área da superfície alveolar em contato direto com os capilares pulmonares também eles vão diminuir continuamente, gerando aumento do espaço morto nos pulmões, um espaço que não funciona. Áreas onde não vão ter mais trocas gasosas, ou seja, a gente vai ter uma diminuição das trocas de gás carbônico por oxigênio, prejudicando a difusão do oxigênio, e isso vai levar a um quadro de hipoxemia. Ou seja, aqui a gente vai ter, né, a destruição da parede alveolar, que vai ter uma diminuição da área de contato com o capilar, ou seja, essa parede alveolar não vai entrar em contato com os capilares, se não entra em contato com os capilares, não entra oxigênio nesses capilares. E isso é o que a gente chama de espaço morto, né? Um espaço não vai estar tendo o funcionamento adequado da área pulmonar, e isso vai levar à difusão prejudicada, e a difusão prejudicada é igual à hipoxemia. Existem dois tipos, né, de alterações. A gente tem, né, o que a gente chama de panlobular, que são todos os espaços aéreos dentro do alvéolo, eles são dilatados. Nesse caso, existe destruição do bronquíolo respiratório, né, do duto alveolar e também dos alvéolos, e ocorre pouca inflamação nesse caso. E a gente também tem o que a gente chama de centrilobular, que são alterações patológicas que ocorrem principalmente no centro do lóbulo secundário, né, preservando as porções periféricas, né, do ácido. Não se preocupem que eu não vou estar, isso aqui é mais a nível de conhecimento. Talvez eu pergunte na prova, talvez sim, talvez não. Mas essa questão, né, periféricas do ácido e tal, coisa do tipo. Mas fiquem cientes, né? Guardem aí para vocês. E são duas alterações distintas. Aqui eu trago uma imagenzinha, né, de uma região normal e aqui da região com efizema. Os fatores de risco, causa principal, adivinhem, tabagismo, fumar. É triste. Pois é, gente. Também predisposição familiar, né, anormalidade na proteína plasmática, né, que a gente chama de proteína alfa-1 antitripsina, né, que vai ser inibidor de enzima. Também, isso a pessoa já vem, né, desde a sua predisposição. E sem a qual certas enzimas destroem o tecido pulmonar, ou seja, a gente não tem a proteína que vai
ajudar, né, no controle enzimático. Sem essa proteína, essas enzimas acabam fazendo a destruição desse tecido. Também sensibilidade, né, a fatores ambientais, como fumaça do fumo, né, poluentes aéreos também, agentes infecciosos, alérgenos também podem levar a esses quadros. Os principais sintomas são dispneia lenta e progressiva, tosse, anorexia, perda de peso, infecção respiratória, né, frequente. A pessoa sempre vai estar tendo lá um quadro de algum problema respiratório. O tempo expiratório prolongado, né? A pessoa demora mais para expirar. E o tratamento, broncodilatadores, antibióticos, corticosteroides, oxigenoterapia e também a inaloterapia. A gente finaliza essa primeira parte por aqui e na próxima aula a gente começa a falar um pouquinho mais sobre outras afecções respiratórias, asma, pneumonia, entre outros problemas. Ok? Beijinhos para vocês e qualquer coisa, continuo à disposição, podem entrar em contato.